A paz, irmãos. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus eterno, Deus Pai. Bendito seja o seu santo nome. Yahweh Elohim. Deus soberano, o grande Deus eu sou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Yahushua Yeshua Hamashia. E o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh. O Consolador e o poder que age em nós. Amém? Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Abrimos o chat pelo Grupo Apocalipse, nossa igreja Raiz Online, para a honra e glória do nosso Senhor, para mais um tempo de ministração, de comunhão, de aprendizado da palavra do Senhor, comunhão dos santos, para celebração e glorificação do nosso Deus. Amém? Obrigado, Senhor Altíssimo, justo e verdadeiro, Deus fiel. Deus presente e onipresente, aquele que era, que é e há de vir, aquele que é incomparável, ninguém é igual ao Senhor. Aquele que só se compara a si mesmo, o grande eu sou, aquele que é apenas como a si próprio é. Glórias ao teu santo nome. Obrigado pela dádiva da tua presença, o presente da tua vida, que age em nós, pela comunhão dos santos, com o Pai, o Filho e o Espírito, para que sejamos um só corpo em Cristo Jesus e possamos vivenciar a herança que há para aqueles que te amam. Glórias ao teu santo nome. Nos perdoa dos nossos pecados, perdoa nossa mente, nosso coração, nossas ações ruins, perdoa todos os atos que te envergonham, Senhor. Aqueles que te entristecem, não importa em qual esfera, pecados do passado, presente e futuro. Nos libera dessa culpa. Apregou na cruz de Cristo as nossas falhas e nos ensina a caminharmos em retidão, para que não percamos a tua herança, não percamos a eternidade que há em ti. Que estejamos sempre limpos, reunidos em santidade junto a ti, que nesta manhã, como em todas as outras, o Senhor nos purifique dos nossos males para termos um dia pleno na tua presença, caminhando no teu reto, justo e vivo caminho, Cristo Jesus, caminho na tua verdade, para alcançarmos a tua vida abundante e vida eterna. Nos ensina mais uma vez, e mais esse tempo, nos ministra aos ouvidos e aos corações, que essa palavra caia em boa terra, e possamos discernir a revelação futura, o tempo e os processos da obra que o Senhor tem preparado, tem alinhado, para que não nos percamos, para que não sejamos enganados pelas astúcias ciladas do maligno, que desviam a muitos e entenebrecem a muitos no entendimento, que sejamos esclarecidos, iluminados no entendimento pela luz da sua palavra. Hoje eternamente, se aprendemos, se somos, se fazemos, é por amor a ti. Nos receba, nos aceita e nos acolhe em teus braços, nos protege nas tuas asas de amor. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos, te adoramos, hoje eternamente. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos seguir a série do Apocalipse em ordem cronológica. O Apocalipse em ordem cronológica. Amém? Já fizemos a introdução, na qual contém a revelação de João, a visão do apóstolo João de Jesus glorificado, contendo na palma da sua mão as 7 igrejas do Apocalipse que
apresentam uma só igreja, cada uma em uma fase, tá? Num processo de aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Jesus corrigindo as suas igrejas para que todas sejam plenas, perfeitas, como um só corpo em Cristo. Amém? Aí ordenamos as igrejas em ordem cronológica, da melhor para a pior, onde a melhor é Filadélfia, depois Esmirna, depois Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Sardes e a última Laodiceia, aquela que é morna, e o próprio Deus fala, o próprio Jesus confirma que morno é pior do que quente, pior do que frio, tá? Por isso ela é a pior. Mas mesmo as piores têm chance de correção, por isso o Senhor está disciplinando aquele que disciplina a quem ama. Amém? Aí fizemos também já a visão de Deus no seu trono. Então, o Senhor dá uma visão de Cristo, porque ele vai ajustar a igreja, ele que é o cabeça da igreja. Agora, João recebe a visão de Deus no seu trono, porque agora Deus no seu trono vai apresentar o julgamento, o fim dos tempos em relação a toda a terra. Então, primeiro ele faz um concerto com a igreja para depois fazer um concerto com toda a terra. É sempre nessa prioridade. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Ele vai seguindo essa ordem. Vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Ele sempre vem primeiro para o seu povo, por isso ele trata primeiro com a igreja no início de Apocalipse. Agora ele vai tratar com todo o resto do mundo. Amém? Já fizemos essa visão de Deus no trono em Apocalipse 4. O que acontece depois disso? Como é que vai começar esse princípio do fim? Como é que o Senhor vai começar a corrigir as questões do mundo? Essa é a ordem cronológica da história do mundo, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, tá? E desde o Gênesis, na criação, em Gênesis capítulo 1, quando Deus separa a criação através de dias, tá? Onde são 7 dias da criação, começa no domingo, termina no sábado. Essas separações de dias já estão apresentando como Deus vai dividir as fases das eras do mundo, tá? É por isso que ele não cria tudo num dia só. Ele poderia criar tudo em um só dia, ele poderia estalar o dedo e tudo estaria pronto. Por que que Deus divide a criação em dias? Para deixar claro para a sociedade, para revelar à sociedade, aos seus filhos, que o conserto de Deus não se faz de um dia para o outro, mas é num processo, passo a passo, como uma escada. E é isso que chamamos de a carreira cristã. Então, em Gênesis 1, ele já apresenta as fases. E ao longo das eras do mundo, essas fases vão sendo concluídas em períodos, que é o que a gente chama de eras do mundo. Então, tem a era do Éden, que é a era da plenitude, que faz referência à eternidade, que vivemos com Deus onde tudo é perfeito, não tem pecado, Adão e Eva no jardim sem pecado, servindo a Deus de dia e de noite. Amém? Esse é o, essa é a plenitude que almejamos viver. Com o pecado, a gente entra numa era negra, tá? Que é a era de Caim, que está referenciada em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia, haviam trevas sobre a face do abismo. Essas trevas, terra sem forma e tal, é Adão e Eva fora do jardim do Éden, Caim vagando pelos desertos do mundo, tá? Vivendo em trevas. Aí vem o concerto, vem a separação das águas. Essa faz referência à era de Noé, o dilúvio, onde o Senhor separa as águas, Noé é protegido dentro da arca. Depois vem a era de Abraão. Quando você vai lá para o Gênesis, é o Senhor criando as plantas, a semente, porque da semente de Abraão vai sair a Israel, tá? A nação que seria a prioridade de Deus nessa terra. É isso que ele fala para Abraão: a partir de você eu criarei uma nova nação e ela será referência, abençoarei
todos os povos da terra através de você, e aqueles que forem contra você serão amaldiçoados, porque essa será a nação referência. Está plantando a semente, você vai ver. No Gênesis está lá a criação das sementes, das plantas, das árvores. Depois vem a era de, de Moisés, que é a era da lei. Amém? Aí você vai ver na criação, está lá a criação dos astros, sol, lua, estrelas, que vão servir para sinais. A lei é isso, a lei é um sinal do que nós devemos fazer, de onde devemos andar, o que que a gente está pecando, o que que a gente não está. Ela vai alinhando o nosso caminho. É isso que ele fala: eu estou criando esses astros e estrelas para vocês enxergarem o dia, os tempos, verem os sinais, entenderem a obra que eu estou fazendo na vida de vocês, para guiar vocês. Quando você vai ver o povo vagando do deserto de Egito a Canaã, eles estão sendo guiados pelas estrelas. A lei está apresentando ali, diferenciando o caminho. Ela está apontando o pecado, ó, não vai por aí, isso é ruim, isso Deus não gosta, é assim que se arrepende e tal. A lei é para isso, é para nos corrigir, para a gente não voltar para o Egito, tá? Quando você está perdido, você olha para o alto, você vai ver o que que é leste, o que que é oeste, você se acha ali pelos pontos cardeais, pelas estrelas, pelas constelações, elas servem como guia. Da mesma forma é a lei do Senhor. Amém? Aí depois vem a era da depois de Moisés vem a era da fé. A era da fé, a fé de Elias, depois vem a era da graça. Na era da graça, você vai ver, depois dos astros, vai ter a criação dos animais, depois a criação de Adão e Eva. Até que finalmente a gente chega no sétimo dia, onde o Senhor abençoa. Fala que ele é o sábado sagrado, fala que é o santo sábado, fala que é o dia separado por Deus. Você vai ver lá no final de Apocalipse, tem o reino milenar. Jesus Cristo fala que ele é o Senhor do sábado, sábado que tem 1000 anos. Então você percebe que na criação o Senhor já está revelando, ele já está profetizando. Gênesis 1 ele já está contando a história de todo mundo, ele já está mostrando a escadinha. Então, quando a gente vê todas essas eras passando, a gente vê todas essas referências, né? Noé, Abraão, Moisés, Elias, Jesus, cada um transitando de uma era para outra, fica fácil a gente entender em qual era nós estamos hoje, na era do Apocalipse, era da tribulação, tá? A era da tribulação que Jesus vai explicar, que ela é dividida em 3 fases em Mateus 24. E ele fala, ó, depois de mim eu vou morrer, eu vou ressuscitar e tal, mas vocês serão perseguidos. Aí os próprios discípulos, apóstolos, para ter certeza do que ele está falando, falam, Senhor, então faz o seguinte, explica para a gente como que é isso, como são essas eras, como que vai terminar tudo, como que vai concluir, quais são os sinais que veremos para que a gente não se perca, tá? Aí Jesus vai explicar, pula ali para Mateus 24, e Jesus vai detalhar o princípio do fim. Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3, Jesus, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus começa a responder, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é apenas o princípio das dores. Amém? Então, Mateus 24, do 4 ao 8, é Jesus descrevendo detalhadamente o que vai acontecer no princípio das dores,
que eles chamam de as dores de parto. Amém? Então o Senhor já está ensinando a gente ler o Apocalipse em ordem cronológica aqui. Onde que está falando das dores de parto? No livro de Apocalipse, que é isso que a gente está estudando. O livro de Apocalipse em ordem cronológica. Olha, se Jesus fala que isso vai acontecer primeiro, se é assim que vai começar com as dores de parto, onde que está escrito isso em Apocalipse? Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu. Olha os sinais aí de novo. A saber, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Amém? Tá aí as dores de parto no Apocalipse. Por isso que é interessante entender o Apocalipse em ordem cronológica, que você vê que o começo das dores está lá já em Apocalipse 12. Tá? Quando o João começa a ter uma visão de uma ordem cronológica, a mesma explicação que Jesus está dando em Mateus 24, falando literalmente, vai ter guerra, vai ter falso profeta, ele está falando de coisas práticas que dá para ver a olho nu. Lá em Apocalipse 12, João vai ter essa mesma revelação, só que em sinais no céu, sinais nas constelações, igual Deus fala em Moisés que escreve, né, na verdade, o Gênesis 1, versículo 14, fala que Deus cria os céus, né, as estrelas, os luminares, e prende eles no firmamento para servirem de contagem de dias, para você sacar o tempo passando, as eras do mundo transitando, e você ter sinais do que Deus quer falar. Então Jesus faz uma profecia e João vai ver isso aí em sinais no céu, no firmamento. Mas estão falando da mesma coisa, tanto é que Jesus está falando das dores de parto a partir da política, das guerras, dos falsos profetas, e João está vendo em sinais no céu, com a constelação de Virgem, o Sol, a Lua, as estrelas, mas ele fala que são as mesmas dores de parto. Tá? É o que eu explico sempre. O Senhor, ele sempre vai dar. Como que ele se comunica com a gente? Ele vai dar sempre a profecia para alguém, ele vai falar claramente aos seus ministros, aos seus profetas, porque Deus não faz nada no mundo sem antes falar aos seus ministros e aos seus profetas. E quando ele fala ao ministro, ao profeta, ele fala claramente: ó, vai acontecer isso aqui. A esse ministro, esse profeta, que Mateus 24, no caso, é Jesus profetizando, ele vai falar claramente o que Deus falou. Ó, foi isso que eu vi, foi isso que aconteceu, é assim que o senhor falou, é assim que vai narrar. Ele explica. Só que nem todo mundo acredita no profeta. As pessoas ouvem e falam: como que eu posso ter certeza de que o que ele está falando é verdade? Será que esse cara não está doido? Será que ele não está imaginando coisas? Será que esse sonho era realmente de Deus? Será que essa visão realmente vai acontecer? Essa profecia realmente veio do alto? É coisa da cabeça dele?" É por isso que Deus dá as confirmações. Uma das primeiras confirmações são os sinais no céu. Você vai olhar para o céu e vai ver o firmamento, ele está anunciando também aquilo que foi profetizado. Depois dos sinais no céu, existem os acontecimentos na terra que vão caminhando para o cumprimento dessas coisas. Então a gente está vendo as coisas do mundo, os terremotos, os falsos profetas, e fala: poxa, é bem parecido com o que Jesus havia profetizado. Até que finalmente vem o acontecimento, tá? Então existem esse roteiro para a ação de Deus. Por isso que quando ele vai criar, ele cria por partes. Ele não cria tudo de uma vez para não pegar ninguém no susto. Ele, na criação do Gênesis, ele já explica que ele vai fazer por partes, para que todo mundo possa acompanhar o processo e conseguir discernir o que está por vir, porque tem a profecia, tem os sinais no céu, tem os sinais na terra, os sinais no céu que ele fala a partir de Gênesis 1:14, na criação dos luzeiros no firmamento, que servem para sinais. Os sinais na terra, Romanos 1, Paulo vai falar isso, fala que toda a criação, os céus, a terra, toda a coisa visível que Deus criou, serve para confirmar o Deus invisível que ninguém está vendo. Ele fala: você não consegue ver Deus, mas você consegue ver a criação dele, e toda a criação aponta para Deus.
A revelação do Deus invisível está na criação visível. Então, tudo que ele é, tudo que ele faz, o seu poder, as suas obras, sua maravilha, pela natureza você consegue discernir. Aí vem os acontecimentos do mundo que vão confirmando o que aquele profeta falou realmente é real, realmente está acontecendo. Está observando o andar da carruagem e vai culminar no que ele disse mesmo. Amém? Então, mesmo quem não crê em profecia, mesmo quem não crê no Apocalipse, mesmo quem não crê na palavra de Jesus, os céus e a terra estão anunciando a mesma coisa para ninguém seja pego desprevenido, o que nos torna, como Paulo diz em Romanos 1, nós somos indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer: "Ah, eu não sabia. Ah, eu não percebi. Ah, eu não estava pronto, então tem misericórdia". Não, todo mundo foi avisado. Se você não foi para a igreja, você olhou para o céu. Se você não olhou para o céu, você olhou para a terra. Se você não olhou para a terra, você olhou para alguém falando, alguém vivendo, você olhou para algum terremoto, você viu alguma tempestade, você viu a movimentação política, você viu as guerras, você viu os sinais de Deus, você viu Deus falando, você resolveu ignorar, você resolveu não atentar. Por isso que Paulo fala, são indesculpáveis, não tem como dizer que não sabia que, não, se você não entendeu, não, é porque você não correu atrás para entender. Você se fez de cego, se fez de surdo, se fez de mudo. Por isso que, Jesus sempre fala, tem uns que são cegos, eles têm olhos, mas eles não veem, eles são surdos, eles têm ouvido, mas eles não ouvem. Eu estou falando, estou profetizando, está tendo sinal, mas eles continuam ignorando. Amém? Jesus chega a falar a respeito das cidades impenitentes, que são piores do que Sodoma e Gomorra. O que que ele está dizendo com isso? Sodoma e Gomorra, sofreram um apocalipse ali, como sinal do grande apocalipse que está por vir, porque tinham imoralidade sexual, tinham muito pecado ali, cometiam muitas abominações para com Deus, mas Jesus fala o seguinte, ele fala: "Se eu tivesse vindo na época de Sodoma e Gomorra e pregasse o que eu estou pregando para vocês agora, Sodoma e Gomorra teriam se convertido". Por causa da palavra que eu estou falando e por causa dos sinais que eu estou fazendo. Vocês estão me vendo pregando, vocês estão vendo meus sinais e vocês não estão se convertendo, por isso vocês são piores que Sodoma e Gomorra. Perceba que para Cristo, no concerto de Deus, para ele é mais importante a conversão da sua mente do que a atitude das suas obras, porque sempre que a gente vai falar de pecado, de coisa ruim, ou até de coisa boa, as pessoas avaliam muito só pelo que elas veem carnalmente. Ah, então se ele está roubando, matando, ele é um pior pecador do que eu. Só que se você conhece a palavra de Deus e não age certo, o Senhor te considera pior que o assassino que não vai na igreja e não lê a Bíblia. Para Deus, ele está fazendo o que ele aprendeu a fazer. Ele veio do contexto ruim, ele está lá na favela, os amigos dele é tudo bandido, ele se tornou um bandido também, nunca foi para a igreja, nunca se batizou. Então os pecados dele são hediondos, porém, muita coisa que ele faz em ignorância. Já o crente que vai na igreja, que é batizado, que tem culto do Espírito Santo, que tem Bíblia, que tem apelo, que tem, devocional, que tem oração diária, que tem a ceia, a comunhão dos santos, e ele está pecando, para Deus, esse crente é mais pecador que o assassino, que é o estuprador, porque ele está conhecendo a verdade e está negando. Por isso que Pedro fala: "Você que se converte e volta para o caminho do pecador, era melhor que você nem tivesse se convertido". Porque o Senhor, ele vai tratar com mais acidez o seu caso, por ter rejeitado o Deus que você conheceu, do que aquele que nunca conheceu a Deus e está no pecado, porque ele ainda tem chance. Ele conhecendo a Deus, ele pode se converter. Você conheceu a Deus e permanece no pecado. Entende? A gente tem que sempre se mover pela avaliação de Deus, pela palavra dele, pelo que ele acha, pelo que ele pensa, pelo sinal que ele está dando, pelo que ele está profetizando, nunca pela nossa própria opinião. Ah, mas eu não acho que é assim. Ah, mas eu penso diferente. Não interessa, meu irmão. Abandona seu pensamento errado, abandona suas doutrinas que você aprendeu com os homens.
Sempre falo para os irmãos: "Você vai ouvir pregação aqui na igreja raiz, que vai contra muita coisa do que você aprendeu desde pequeno, assim como foi para mim, porque eu também cresci na igreja. Aprendi muita coisa. Dentre essas muitas coisas que eu aprendi, muitas estavam certas, mas muitas estavam erradas. E foi isso que o senhor falou: se você não aprender a abrir mão daquilo que você aprendeu errado e deixar eu corrigir, deixar eu passar limpo, passar a régua aí, você vai continuar no engano. Deixa eu te reeducar". Tem muitos irmãos que: "Não, mas eu aprendi diferente. Não, onde mais fala assim? Não, mas essa revelação é estranha, não sei o quê". Ele está com medo de abandonar um conhecimento que ele aprendeu, que ele segue cegamente há anos, e se auto-impede de ser iluminado no entendimento pela verdadeira profecia do Senhor. Como é que eu vou saber o que está certo, o que está errado? Jesus fala: "Veja pelos frutos". Ora, se eu estou fazendo uma obra desde o Gênesis e eu estou culminando essa obra, e o entendimento que você tem não está te preparando para a obra que eu estou fazendo hoje, sendo que você está vivendo a geração de hoje, na época de hoje, e não está crendo no que eu estou fazendo hoje, abre mão do seu entendimento. Se deixe ser renovado, porque o princípio das dores já começou. Ele está chegando no fim das dores já. E tem gente que não acredita nem que a gente entrou no Apocalipse. Entende? Para você entender o Apocalipse, você tem que entender meio que a Bíblia inteira. Porque o Apocalipse é uma conclusão de uma história que ele começou lá no Gênesis. Não tem como interpretar Apocalipse sem entender a Bíblia inteira, sem ter revelação do Senhor. Então, se você não tem, você tem que começar a crer no profeta. Se eu não crer no profeta, pelo menos observa os sinais. Se eu não observa os sinais, observa a natureza. Se você não está entendendo nada, pede misericórdia. Senhor, eu vou crer. Mesmo sem entender, eu quero crer. Eu não quero perder o que o Senhor está fazendo na minha vida. Amém? Então começa com o princípio das dores, e no princípio das dores, é essa sequência que Jesus falou, a, eh, evidência dos falsos profetas e falsos mestres, e a gente está vendo tudo isso acontecendo, quanta igreja tem com falso profeta, com falso mestre, com falso pastor, que é como nas igrejas que Jesus citou, nas igrejas de Apocalipse. Ele apresenta o falso mestre, o falso profeta, Jezabel na igreja, a imoralidade sexual. Jesus já narrou tudo isso aí, tanto em Mateus 24 quanto nas igrejas do Apocalipse. Ele está falando nas dores de parto, isso vai se intensificar. E é verdade, quanta igreja a gente está vendo abrindo, crescendo, fazendo um mercado de igreja. Outro dia eu vi até uma matéria que eu estava tentando entender se era uma propaganda comercial de alguma empresa ou se era propaganda de uma igreja. E eu demorei para entender, eu só entendi do que era no final. Era um rapaz falando e mostrando as cenas de uma igreja. Ele falava: "Olha, tá vendo? Essa igreja tem o marketing perfeito, ela atrai o povo, a juventude está multiplicando, a igreja está crescendo num tempo muito rápido, ela está fazendo isso, isso, isso", e começou a falar de como a igreja estava crescendo, só que ele falando pela parte do marketing. Ó, o marketing que eles fizeram, foram direto ao ponto, explicaram assim. Então eu não entendi se a propaganda era para promover a igreja ou se era para mover a empresa de marketing que estava trabalhando. E eu fiquei assistindo para tentar entender do que era, e no final era de uma empresa de marketing. Ou seja, existem tantas igrejas que estão mais focada no comércio, em ganhar o povo, ganhar o público, como se fosse como se estivessem vendendo um produto mesmo, que até as empresas de marketing, de publicidade estão usando como exemplo algumas igrejas mais moderninhas, como aula de campanha de marketing. Ou seja, não é o Espírito Santo que está sendo evidenciado no crescimento de muitas igrejas. Assim como o Senhor fala em Atos 2, que a gente faz o trabalho, a gente permanece na doutrina dos apóstolos, a gente persevera na comunhão, na unidade, se reunindo no templo e nas casas, Atos 2, de 42 a 47, vai dizer no final: "E aí Deus que traz o crescimento, ele que atrai aqueles que devem ser convertidos", ou seja, a gente não precisa, como crente, se preocupar com o crescimento, a gente precisa se preocupar em ser santo e estar unido.
cumprindo as doutrinas, os ensinamentos de Deus, e o crescimento Deus dá a partir da santidade da igreja. Porque Deus, quando ele atrai um filho dele, ele não quer atrair para um lugar pecador, um lugar que está ensinando coisa errada. Então a igreja, você se preocupa em ser uma igreja certa, uma igreja padrão, igreja de Filadélfia. Se preocupa em ser essa igreja. E aí você sendo essa igreja, quando eu for converter alguém, eu vou levar para a sua igreja que está fazendo as coisas certas. Então eu não preciso fazer uma campanha de marketing para atrair os crentes, para atrair evangelismo, não, eu faço a obra. Se vão vir um, se vai vir 10, se vai vir 1000, 5000, ok. A gente prega. Quantos vão vir, a gente não faz ideia. Quem vai ouvir a minha pregação, não faço ideia. O importante é eu estar pregando, é estar em santidade. Essa é a preocupação do crente. Hoje a gente vê aquilo que Deus tinha narrado a partir de Jesus Cristo, ali explicando. Ele fala: vão vir muitos falsos profetas, eles vão enganar muitos. A gente vê muitos irmãos enganados mesmo. Eles sendo atraídos a cultos, a eventos, a shows, que você olhando parece que é uma benção. Você fala: rapaz, que bom, tá todo mundo para a igreja, as pessoas se reunindo, adorando a Deus, cantando as músicas. Mas quando você vai conversar no particular, você vê que elas são fracas, elas são vazias, elas não conhecem a doutrina. Elas não sabem explicar versículo, não sabem que era estão vivendo, não sabem o que Deus está fazendo na geração delas. Elas são completamente ignorantes quanto à doutrina e o ensinamento de Deus. Como é que eu posso dizer que ela está se convertendo? Ela só está indo em show, só está indo em evento. E a preocupação de quem está promovendo show e evento realmente não é de, de, de que a pessoa cresça na profundidade do evangelho. Ela quer que a pessoa continue indo nos eventos. E Jesus já tinha profetizado tudo isso. Então, quando a gente vê acontecendo, tem que atinar na sua cabeça, bem assim que Jesus falou que ia acontecer. Muito falso profeta, muito falso apóstolo, muito se fingindo de judeu, se fingindo de crente, enganando a muitos, bem do jeitinho que o Senhor falou, bem do jeitinho que João viu nos sinais. Amém? Você vai olhando o que está acontecendo, e porque o que está acontecendo tá confirmando que a doutrina, que a revelação, que a profecia é verdadeira. Amém? Dores de parto. Esse é o nome que se dá, né? A Bíblia fala bastante das dores de parto, fala em Gênesis 3:16, quando há o pecado de Adão e Eva, esse sinal é revelado já a partir de Eva. Eva, para você dar luz, agora você vai ter as dores de parto. Tá? As dores de parto é um processo, não é um dia de dor de parto, é um processo que vai piorando desde quando ela concebe a semente da gestação até o final da gestação, até realmente dar à luz, são dores que vão aumentando. É por isso que o Senhor compara esse momento da terra a dores de parto, porque vai piorando as condições. Por isso que a gente fala, não acredite nessas pregações atuais que estão olhando os acontecimentos ruins do mundo, as guerras, rumor de guerra, falso pastor, falso ministro, e muitos falando assim: calma que vai melhorar, calma que vai ficar tudo certo. Só que já passa, não é apocalipse, não. Não acredite neles. Porque o próprio Jesus falou: é como as dores de parto, só vai ficar cada vez pior, até o momento que fica inaguentante. Esse é o momento de dar a luz. Antes de dar a luz, vai chegar no ápice da dor. Então só vai piorar. A, a luz é a luz do arrebatamento. Até o arrebatamento acontecer, as coisas vão ficar cada vez piores. A guerra, rumor de guerra, falso profeta. Amém? Esse é o período das dores de parto. O que vem depois das dores de parto? Né? Isso também está em Isaías 26:17, Isaías 66:7-9, Mateus 24, de 4-8, que foi o que a gente leu. João 16:21, Romanos 8:22, 1 Tessalonicenses 5, de 1-11, que está falando das dores de parto. Tá? Então, essa referência tem em vários trechos da Bíblia. O momento que estamos vivendo, as dores de parto são referenciadas na Bíblia inteira. Tá? Na era dos profetas, era dos juízes, no Gênesis, nos evangelhos. Tá? Esse é o momento que a gente está vivendo e a gente está caminhando para o fim das dores. Tá?
Logo depois das dores de parto, o que que vem entre ali finalmente o arrebatamento, que é o que a gente tanto espera, que a gente tanto almeja. O Senhor fala que um pouco antes do arrebatamento ainda vem o avivamento, tá? O avivamento. O que que é o avivamento? Apocalipse, capítulo 7. Quando Jesus está explicando a ordem cronológica dos eventos do fim ali em Mateus 24, ele fala que é dor de parto, é um período, aí depois em tribulação e depois grande tribulação. Então ele divide a era da tribulação em 3 fases. Quando ele vai explicar a tribulação que vem depois das dores de parto, ele fala que as coisas vão piorar muito. Fala que vai ter as trombetas, fala que vai ter perseguição, fala que o amor vai acabar, a terra vai virar um deserto, os cristãos vão ser mortos. A primeira trombeta é chuva de fogo, com essa a destruição de muita coisa, ventania, morte no mar, encerramento das águas doces, muita gente morrendo de sede, morrendo de fome. Ou seja, a tribulação é muito mais terrível do que as dores de parto. Mas olha o que ele fala em Apocalipse 7, tá? Apocalipse 7, a partir do versículo 1. Ele diz o seguinte: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as frontes dos servos do nosso Deus. Tá? É por isso que a gente sabe que não vão chegar as destruições da tribulação que já foram narradas, que vão acontecer, não vão acontecer antes do selamento dos santos. O Senhor fala, tem uma ordem expressa vinda do céu. O anjo gritou lá do alto. Ele falou: nenhuma tormenta, nenhum vento, nenhuma destruição na árvore. Isso, se você, quando a gente chegar na tribulação, você vai ver que a destruição vai exatamente nesses lugares. Vem dos ventos, vem na terra, vem no mar, destruição em toda a terra. Ele fala: não comecem. Enquanto todos não forem selados, não comecem essa destruição. Então, entre a as dores de parto e as destruições da tribulação tem esse período de selamento, tá? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus, tá? Versículo 4, Apocalipse 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí ele vai citar quais são as tribos. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubens 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asher 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Zebulon 12.000 e da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Se você contar, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Tá citando aqui 12, a descendência das 12 tribos de Israel, com aqueles que saíram, com aqueles que entraram, os filhos de José, etc. Dá 12. Se você faz a conta, 12 de cada um, 12.000 de cada um, dá 144.000 selados, tá? Esse selo, esse número, os irmãos perguntam se é número exato, se não é e tal. Esse número, ele é simbólico, tá? Tem sempre na profecia
a explicação literal e a explicação profética, tá? O Senhor trabalha sempre nos 2 âmbitos, tanto no âmbito físico, material, quanto no âmbito espiritual. Só que a previsão espiritual é sempre prioridade, porque a ordem sai do céu, o céu é espiritual, então a prioridade é sempre o espiritual. E depois tem uma confirmação no mundo material, tem uma revelação no mundo material. Na revelação do mundo material, ela é sempre mais micro do que no mundo espiritual, porque o mundo carnal, físico, ele não compete, ele não contempla toda a gama do espiritual. Você pode perceber isso, por exemplo, pela construção do tabernáculo de Moisés. É uma tenda no deserto, feita de pano, de madeira, com objetos de ouro, objetos de madeira, tecido, seda, costura, tal, mas é uma tenda. Mas essa simples tenda que contém a Arca da Aliança, a mesa dos 12 pães, tem o incensário, tem o candelabro de ouro, essa simples tenda feita por homens, ela faz uma referência ao altar de Deus que está no céu, que não foi feito por homens. É maravilhoso, é magnífico. A Arca da Aliança, que é um caixote de madeira e ouro, que tem na tampa dela 2 anjinhos, que são 2 querubins esculpidos pelos homens. No céu tem realmente essa arca e os anjinhos são de verdade, são querubins que estão vivos, que rugem, que cantam, que lutam. Então a realidade no céu é muito mais ampla do que a tradução física do que Deus está fazendo, tá? Então 144.000 é um grupo de pessoas que são descendentes da Israel celestial. É por isso que você não tem que se preocupar muito com a identidade. Até hoje os irmãos ficam: "Não, mas eu não nasci em Israel. Não, mas eu sou brasileiro. Ninguém de Portugal vai ser salvo. Ah, mas e o outro que é americano, ele não vai ser". Essa é uma discussão ignorante. É óbvio que o senhor está falando da descendência da Israel, que vai ser salvo, Israel celestial, e essa descendência se dá por aceitar Jesus, por batismo, por santidade, obviamente não pelo lugar, o estado, a cidade onde o país onde você nasceu. Tem que saber diferenciar o que é óbvio, meu irmão. É óbvio que não é uma briga de classes sociais, não é uma briga de um país contra o outro. O senhor está selando a descendência espiritual, tá? Porque o selo é espiritual. Você vê que o selo está na mão de um anjo. Você está vendo o anjo? É um movimento espiritual que está acontecendo. Se você não tem dom de visão, eu já vi, outros irmãos que também têm dom de visão já viram, e muitos já viram o anjo do seu lado, já viram o anjo que sela. O Senhor já mostrou o anjo que ficava na janela da minha casa. Aqueles que foram selados já estão sendo guardados pelo Senhor, o anjo de guerra já está do lado, protegendo essa pessoa, porque ela já foi selada. O selamento está acontecendo, o Senhor está selando. Por que que ele está selando? Está selando antes das tribulações. Faz parte do final do período das dores, esse selamento dos santos antes que venham as grandes tragédias, porque é isso que o Senhor falou em Apocalipse 7. Não comecem as tragédias, segurem os ventos, segurem as destruições na terra e no mar, para que todos sejam selados. Aí no final você vai ver que na Nova Jerusalém, lá no final de Apocalipse, que a gente vai chegar depois, vai falar que toda a Nova Jerusalém, as portas delas fazem referência a essas 12 tribos de Israel, ou seja, se você é selado, se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte da Nova Jerusalém celestial, você vai entrar na Nova Jerusalém por alguma porta, é uma cidade, tem muro, tem degrau, e você vai entrar pela porta referente à sua tribo, você não vai entrar por qualquer lugar, o céu é organizado. Então, por mais que você não tenha nascido fisicamente em Israel, quando você aceita Jesus, você é anexado a uma das tribos de Israel. E para confirmar isso, para que você tenha essa certeza no seu coração, eu já já fiz essa instrução aos irmãos. Se você tem dúvida quanto a essa revelação, você ora e pergunta para Deus: Senhor, me revela de qual tribo eu sou. Se essa pregação é verdade, me revela. E você vai ver aqui no grupo muitos testemunhos de irmãos que fizeram essa oração e Deus revelou de qual tribo eles eram de Israel, mesmo não tendo
nascido lá literalmente, fisicamente, eles já estão anexados a uma tribo desde quando se converteram. Eu, por exemplo, sou da tribo de Judá, mas temos irmãos aqui na igreja que já receberam a revelação, que são da tribo de Manassés, outro de Issacar, outro de Zebulon. Amém? Então essa não é uma necessidade exclusiva, específica, você saber de que tribo você é. Você não vai deixar de ir para o céu se você não souber, tá? Se você está vivendo em santidade, essa é a prioridade. Mas caso você queira uma confirmação de Deus quanto a essa revelação, é só você pedir no seu particular e o próprio Deus te revela que tribo você é. Amém? Eh, então vai ter esse avivamento. E sobre esse avivamento, esse selamento dos santos, o Senhor sempre narra esse período de avivamento e o motivo pelo qual ele acontece. Não é só para guardar os santos, mas também para que esses mesmos santos selados, que creram no Apocalipse, que estão crendo, que estão acompanhando, que estão resistindo o processo das dores de parto, esses que estão aguardando o arrebatamento, eles sejam avivados para poderem pregar para as pessoas que não creem. E eles não pregarão só com palavras, mas pregarão com o poder do Espírito Santo. Por isso que a gente chama também de avivamento, esse selamento, as pessoas estão sendo avivadas, estão sendo acrescidas no Espírito para poderem pregar aos perdidos que o arrebatamento está próximo. Obviamente, eu não comecei a pregar o arrebatamento, o Apocalipse, de um dia para o outro. Eu sou crente há muito tempo. Mas quando o Senhor me levantou a pregar Apocalipse, ele me avivou antes, ele me deu condição, ele me elevou espiritualmente, ele me deu mais unção até para eu poder interpretar esses textos do Apocalipse que são espirituais. Aquele que não tem discernimento espiritual, ele confunde todos esses textos aqui. Ele não sabe discernir. Então, fui avivado para poder compreender e poder pregar. Enquanto a gente vai pregando, quem está ouvindo vai sendo avivado também. Vai sendo instruído espiritualmente, tendo as trevas do seu entendimento dissipadas pela iluminação do entendimento pela palavra de Deus. É assim que funciona. O Senhor aviva alguns para pregar a muitos. Aí você vai ver essa referência em Joel 2, a partir do 28, onde diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele está aqui, Joel, dando uma sequência. Também de eventos do fim, e ele fala que: E depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. Amém? Então ele está falando desse período de Apocalipse 7. E é exatamente o que a gente tem vivido. Quantos irmãos, crianças, homens, mulheres, jovens, velhos têm tido sonho, visão, profecia, estão tendo revelação do Senhor, quando em outra parte da história do mundo a gente viu isso acontecendo. Eu sou crente desde criança e eu nunca vi tanta gente tendo tanto sonho, tanta visão, tanta revelação, crescendo de mestre para pastor, para evangelista, para profeta, para apóstolo. Nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha acontecido isso. E Joel está falando isso, vai acontecer no fim dos tempos, tá? Aí quando você vai para Atos 2, que também fala de um grande avivamento, Atos, que é o grande avivamento ali no cenáculo, onde Pedro começa a pregar. Interessante que ele também cita esse texto de Joel. Atos 2, a partir do 16.
Pedro, no meio da pregação, todo mundo falando em línguas, todo mundo sendo cheio do Espírito Santo, Pedro começa a pregar e logo no começo da pregação ele fala a partir do versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos, e ele vai citando o que que Joel falou, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios, e ele vai seguindo, e esse grande avivamento foi feito para quê? Para pregação, para evangelização. Não foi feito só para eu me sentir bem, só para eu receber mais dom, mais visão, não. O Senhor me enche para que eu pregue, me enche para que eu evangelize. O Senhor tem revelado isso a muitos irmãos. Quantas e quantas visões, revelações, sonhos e visões a gente recebeu a respeito desse avivamento, da gente sendo transladado para pregar às nações. Amém? Tanto que depois dessa pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas são batizadas. É isso que vai acontecer. Nesse avivamento, o Senhor nos cela, a gente está tendo esses sonhos, essas visões, aí vai ter esse grande avivamento onde a gente vai pregar a muitas nações para dar a última chance, as últimas pregações, com muito poder, muita glória. As pessoas vão ver a olho nu muitos milagres para que tenham essa última chance antes do arrebatamento. Tá? Essa é a sequência, né? O período das dores vai terminar dessa forma. As dores vão aumentando, e como as dores vão aumentando, o Senhor vai melhorando o nível dos servos. Ora, se você está passando por uma tribulação maior, o Senhor vai te aumentar a unção, te aumentar a resistência, te aumentar a pregação, te aumentar a revelação. Entendeu? Então, quanto mais vai piorando as crises no mundo, mais o Senhor vai capacitando os seus servos. Então, se as dores de parto estão piorando, obviamente os ministros se tornarão cada vez melhores. Que ministros são esses? Os selados pelo Senhor. Amém? Essa é a ordem cronológica. Dores de parto, dentro das dores de parto, está acontecendo a piora do mundo, né? O mundo está ficando cada vez pior, e por isso o Senhor está avivando os seus, tá? E aí finalmente chega ao arrebatamento. Por isso que em Apocalipse 7, logo depois dos selados, o mesmo Apocalipse 7 vai narrar o arrebatamento destes selados. Tá? Apocalipse 7, volta lá para Apocalipse, a gente lê em ordem cronológica. Apocalipse 7, a partir do 9, depois de selar todos ali das 12 tribos, eles serem avivados, pregarem as nações, tal, fala, depois dessas coisas, Apocalipse 7, a partir do 9. Depois destas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Olha que interessante, porque depois que Pedro prega, ali em Atos 2, também junta grande multidão de gente que é batizada, né? Você vê que a referência vai se repetindo. A forma como Deus trabalha é nos mesmos ciclos. Amém? Grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos e línguas. E na época do Atos 2, na pregação de Pedro, tinha lá em Israel gente de todas as nações, tribos, línguas, porque era a época de Páscoa. Era a época de festas santas. Vem a Páscoa, vem os pães asmos, vem as primícias, mas daí tem um tempo de, de 49 dias, e no 50º dia tem a festa do Pentecostes, que chama Pentecoste, porque é de Penta, né? Os 50 dias depois da Páscoa tem a festa do Pentecoste. E no Pentecoste foi que desceu o Espírito Santo. Então, quem ia para Jerusalém festejar a festa da Páscoa, acabava já ficando por ali para já comemorar também a festa do Pentecoste, que era 50 dias depois, tá? E como na época de Jesus, de Pedro, estão ali numa Israel que é dominada por Roma, tá? Porque nessa época de Jesus, Israel era província romana, tá? Por isso que ele é julgado não só pelo Sinédrio, mas também por Herodes, por
por Pilatos e tal, dentro das regras romanas. Como é regra romana e as festas santas, Roma já é potência mundial, não chegam só judeus para essa festa. Imagina nos dias de hoje você indo pra Europa, para os Estados Unidos, você saindo do Brasil, indo para um país, indo pra Índia, e quando você chega lá, tá uma época de festa. O que que você faz? Você põe uma roupa e vai comemorar, você vai entender a cultura do povo. É assim que estava acontecendo em Israel. Vinham muitas pessoas lá para Israel e acabavam participando dessas festas santas. É por isso que na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem de várias tribos, povos e nações. E o senhor falando que isso vai acontecer na época do período de parto também. Os 144.000 selados são avivados, começam a pregar, e aí ele continua a visão, e ele vai narrando exatamente o que aconteceu lá na época de Pedro. Amém? Depois dessas coisas, Apocalipse 7, seguindo o versículo 9, eh vi grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, essas pessoas não estão mais na terra. Os 144.000 são selados na terra, mas agora fala que tem uma multidão diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, não estão mais na terra, agora estão no céu. Se estava na terra e agora está no céu, é porque foi arrebatado, foi transladado. Amém? Vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então eles estão no céu adorando a Deus, não só os 144.000, mas grande multidão de vários povos, tribos, línguas e nações, adorando a Deus diante do trono e ao Cordeiro. Glória a Deus, a honra, a glória, a sabedoria, as ações de graça, o poder, a força, é tudo a Deus. Estão adorando a Deus no céu. Quem está tendo essa visão é o apóstolo João. Aí chega no versículo 13, Apocalipse, eh, capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos, lembra na visão de Deus que ele teve, que fala que Deus está no trono, mas ao redor dele tem os anciãos que compõem o sinédrio no céu. 24 anciãos, que são 12 das 12 tribos de Israel, os patriarcas, e 12 que são os 12 apóstolos de Cristo. Aí ele fala, versículo 13, Apocalipse 7, versículo 13: Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos que está do lado do trono de Deus pergunta para o apóstolo João, que está tendo essa visão. Fala: Ô João, você está tendo essa visão aí? Quem que são essas pessoas aí? Essa multidão de gente, várias tribos, quem são? Aí o apóstolo João responde, versículo 14: Meu senhor, tu o sabes. Ou seja, eu não sei quem são, me diz você. O ancião está fazendo uma pergunta que João não está sabendo responder, mas ele sabe que o ancião sabe a resposta. Ele fala: Então é tu que sabe, o senhor que está no céu. Eu estou tendo a visão, estou tentando entender o que eu estou vendo. E quando a gente tem visão, muitas vezes é assim mesmo. Às vezes o Senhor já dá todo o discernimento na hora que a gente está vendo, e às vezes ele não dá o discernimento, a gente tem que buscar depois. Senhor, o que que é isso que eu vi? O que que aconteceu? Eu vi um monte de coisa estranha, vi isso, vi aquilo. E quando você acorda, você tem que buscar a interpretação de Deus. Mas às vezes, durante a visão, o Senhor já vai revelando, tá? Você já vai tendo a consciência do que está acontecendo. Então tem a visão, mas também tem a revelação, a interpretação da visão. Amém? Não é à toa que tem dom de interpretação, além de dom de visão. Amém? Aí o ancião responde, Apocalipse 7, 14. Responde: Meu senhor, tu o sabes. Então o ancião respondeu e me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É razão pela qual se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite.
E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Ou seja, olha o que ele está falando: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Se você vai ver na tribulação, nos eventos da tribulação, grande tribulação, você vai ver que vai escurecer o sol vai cair, estrelas vão cair, ou seja, eles não participarão dos desastres da tribulação, da grande tribulação, não sofrerão, porque eles já estão no céu, tá? Eles subiram, foram selados antes dos desastres, o Senhor mandou os anjos segurarem os desastres, os 4 ventos, não ferirem a terra. Eles sobem e eles lá no alto, o ancião está falando, eles não vão sofrer essas dores. Então a gente sabe claramente por Apocalipse 7 que há um arrebatamento antes da tribulação, porque isso é literal no texto, tá? Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, tá? Aí uma dúvida que os irmãos têm está no versículo 14, quando um ancião responde, fala: "Da onde eles estão vindo?" Aí ele responde: "Estão vindo da grande tribulação." Ora, a grande tribulação, o irmão vê isso e fala: "Ah, então eles estão vindo depois da grande tribulação." Essa é uma confusão que acontece. O texto está claro dizendo que não começaram as dores da tribulação antes que esses sejam salvos. Pelo contrário, o Senhor manda os anjos segurarem os eventos da tribulação para que eles sejam salvos, para que eles sejam selados, avivados e arrebatados. Essa é a sequência. Você é selado, aí você é avivado por causa do selo e você é arrebatado antes dos perigos. É isso que o texto está dizendo. Só que no meio desse texto está falando, esses estão vindo da grande tribulação. Por que que parece que confunde a interpretação? Porque muitos usam esse texto para falar que esse livramento só vai vir depois da grande tribulação. Eu vou explicar o porquê. Lembra que a gente sempre fala que o céu é eterno e o tempo cronológico só está na Terra? Ou seja, a Terra ela tem hoje é segunda, amanhã é terça, depois é quarta, depois é quinta, e a gente está no mês de agosto, né? Depois em setembro, depois em outubro, é 2025, depois vai ser 2026, não é? Ou seja, a gente está vivendo na Terra um tempo cronológico, tá? Por isso que a gente está lendo Apocalipse em ordem cronológica, evento um depois do outro. No céu não tem essa cronologia, porque o céu não vive os tempos do Cronos. No céu não tem tempo, no céu é uma grande eternidade, é um eterno agora. E é isso que as pessoas às vezes confundem nas profecias. Quando a profecia está vindo a partir do céu, ela está saindo de um tempo, está saindo de uma eternidade onde não tem tempo, de um eterno agora, e entrando numa palavra dentro de um período do tempo. Lá na frente, a gente não chegou lá ainda, lá no final vai ter um outro arrebatamento, lá em Apocalipse 14. Lá em Apocalipse 14 fala que tem um arrebatamento que não é o do relâmpago, é o de Jesus nas nuvens. A gente vai chegar lá depois, tá? Mas só adiantando para explicar o Apocalipse 7:14. Nesse arrebatamento, lá de Apocalipse 14, quando Jesus trouxer os últimos arrebatados, que esse sim é depois da grande tribulação, quando eles subirem para o céu, eles vão celebrar com aqueles que foram arrebatados primeiro e vai ser num grande agora. É por isso que aqui em Apocalipse 7, ele está falando de toda a reunião, tanto dos que subiram antes da tribulação, quanto os que subiram depois da grande tribulação, porque no céu tudo é agora. No céu não tem antes e depois, no céu tudo é agora. É por isso que ele fala, eles estão subindo antes, mas eles vieram da grande tribulação, porque está todo o povo misturado. No céu está chegando como se fosse chegando tudo junto.
Então o que vem antes da terra e o que vem depois da terra, quando chega no céu, eles se encontram no mesmo agora. Percebe? Mas o texto é claro falando que isso é depois do selamento, depois do avivamento, e aí tem um arrebatamento. Como que ele deixa claro? Falando que nenhuma tribulação vai acontecer antes deles serem selados. E o texto deixa claro dizendo: "Eles não sofrerão, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles ardor algum". O que que é o ardor? Ardor é do fogo. Fogo, a primeira trombeta é chuva de fogo. Não, se não vai cair sobre eles, é porque eles não vão estar aqui na primeira trombeta. Mas como no céu é eterno, todos aqueles que se achegarão para o céu, chegarão como se fosse no mesmo momento. Na terra foi bem depois, mas no céu é tudo agora. Percebe como a sua cabeça tem sempre está transitando entre céu e terra, porque Deus está explicando as coisas a partir do céu, e você vai precisar ter esse mesmo discernimento quando a gente estiver falando dos selos do Apocalipse, da abertura dos selos, porque esse rolo, esse livro selado no céu, onde tem os selos, do Apocalipse, a abertura dos selos, cada uma vai desencadeando um evento na terra, esses selos estão no céu. E como os selos estão no céu, eles estão sendo abertos tudo ao mesmo tempo, só que na terra eles vão sendo abertos em ordem cronológica. Entende? Então você precisa, lendo o Apocalipse, ter essa noção, ter esse discernimento de tempo, de que o tempo do céu, onde Deus está falando, é tudo agora. Mas o tempo que as coisas estão acontecendo na terra, elas vão acontecendo uma depois da outra em ordem cronológica. Mas quando elas se unem no céu, é tudo no mesmo agora. Por isso que lá já está o Cordeiro, lá já estão as 7 igrejas, o Senhor já está, ele está morto como quem está vivo, ao mesmo tempo ele está glorificado, está inteiro, já está com a coroa, ao mesmo tempo ele está celebrando com os santos, e ao mesmo tudo no céu é agora. Tá? Se você já teve essa experiência de ir para o céu, você vai perceber que é assim, é diferente de estar aqui na Terra. Tudo está acontecendo, várias realidades ao mesmo tempo, como se fosse aquele multiverso da Marvel, sabe? Não sei se você já assistiu esses filmes de multiverso. No céu é isso, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você está com Deus, você está com o Pai, mas você também está trabalhando e você também está no corpo de Deus, você também está produzindo os frutos, você também está servindo, ao mesmo tempo você também está adorando, e é tudo mesmo você. Tudo, são todas realidades acontecendo ao mesmo tempo no céu, tá. É por isso que traz essa confusão de Apocalipse 7. Alguns acham que é antes, outros acham que é depois. É porque Deus está explicando a partir do céu, mas deixando claro o que está acontecendo na terra. Então sim, tem o arrebatamento antes, que é o arrebatamento do relâmpago de Mateus 7, ma de Mateus 24 e 27, onde Jesus vem como um relâmpago do oriente ao ocidente. Tá? E é essa a luz do arrebatamento, tá? Que as dores de parto terminam nessa luz, não é isso? Que ele fala lá em Gênesis: mulher, você vai ter as dores de parto, até você dar à luz, você vai dar à luz, você vai gerar o filho com muita dor, tá? E isso também está no Apocalipse 12, no sinal de João, falando que aquela mulher que está com dor de parto, ela chega a dar à luz, tá? E quando ela dá à luz, aí sim começa a tribulação, porque é quando os filhos de Deus, os santos, os selados, são retirados. Aí sim o Senhor libera os anjos dos 4 ventos para causarem os acontecimentos na terra, tá? As destruições da terra, as destruições da tribulação, tá bom? Eh, então, narramos aí as dores de parto, que tem aqueles acontecimentos terrenos que Jesus descreveu em Mateus 24, de 4 a 8, que são só resumindo aqui o que a gente falou até agora. São os acontecimentos de Mateus 24, de 4 a 8, que são os enganadores, falsos mestres, falsos profetas, que já estamos vendo. Tem também os rumores de guerra, as guerras e os rumores de guerra, que é o que a gente também já está vendo nos dias de hoje. Alguns países já estão em guerra,
mas também tem rumores que todos os outros países vão entrar em guerra, e isso realmente vai acontecer. A gente está vendo terremoto, está vendo um monte de destruição, mas o senhor fala que ainda isso não vai atingir o globo todo, não vai atingir toda a terra, enquanto não finalizar o selamento, o avivamento e o arrebatamento dos santos. Amém? E esse arrebatamento dos santos também é citado em vários textos, né, Isaías 43:19, Malaquias 4, de 1 a 2, onde sairemos nas asas dos anjos. O Senhor já compartilhou muitas visões da gente sendo levado pelos anjos aos céus, pelos portais entre terra e céu. Mateus 24:27, o arrebatamento relâmpago. João 16:21, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, 2 Pedro eh, 3, versículo 10, fala que a gente vai sumir num grande estrondo, né, o estrondo, esse grande estrondo é o barulho do relâmpago, né, o relâmpago vem acompanhado de um trovão, não vem? E em Apocalipse, está em Apocalipse 7, de 9 a 17, esse arrebatamento dos santos chegando ao céu, vivendo diante de Deus, fugindo dos eventos da tribulação. Esse é o ideal. O ideal não é que você fique. Sim, muitos irmãos vão ficar. Sim, as 7 igrejas de Apocalipse, o próprio Jesus deixa claro que só a Filadélfia sobe. Ou seja, todas as outras 6 que têm pecado precisam se corrigir para que se tornem como Filadélfia para poderem subir. Você corrigindo os seus pecados, você se santificando, você deixa de ser uma igreja pecadora e se torna uma igreja santa. Todas essas igrejas apresentadas em Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse, todas elas são de Deus, por isso estão, né, seguradas pela mão dele, ele na palma da mão as 7 estrelas, os 7 anjos. Não quer dizer que por você ser igreja, é outra confusão que os irmãos fazem: "Ah, se eu sou igreja eu vou subir". Calma, depende de que tipo de igreja você é, porque tem igreja que está em pecado. O Senhor deixa claro que só Filadélfia está santa, só ela tá impecável, ela só precisa cuidar para ninguém roubar sua coroa. Todas as outras 6 estão em pecado, não à toa 6 é o número da humanidade, é o número da carnalidade, e 7 é o número da plenitude e da perfeição. Amém? Então, se você é a igreja de Deus e você está em pecado, se santifique para subir nesse arrebatamento, para não ser pego na tribulação, para você conseguir subir junto com os selados, tá? Não é uma questão de onde eu tô, em qual denominação eu tô, é uma questão de você ser santo. Porque o Senhor deixa claro no estudo das 7 igrejas, que dentro de igrejas pecadoras tem aqueles que permanecem santos, tem aqueles que são exceção, tá? Essa é o discernimento que a gente apela aos irmãos para que tenham, que sejam inteligentes, que ouçam a palavra, ouçam a pregação e raciocinem, tá? Não avalie a pregação só num aspecto físico material, entenda o lado espiritual. Dentro da igreja física, talvez você esteja na denominação X, a sua igreja está o templo no endereço X, na cidade Y. Ok, isso é a parte física. Mas na parte espiritual, você tem que saber se você está em santidade ou não. Você tem que saber se você está em pecado ou não. Por mais que você saiba, meu pastor está em pecado, o outro é bom, o outro é certo, o outro prega bem, o outro prega mal, você tem que saber quem você é diante de Deus. Porque é esse discernimento que vai deixar claro para você se você está subindo ou se você está ficando. Amém? Porque temos a igreja pessoal, onde eu sou templo do Espírito Santo, e temos a igreja física, onde a gente congrega com os irmãos, mas dentre tantos irmãos, tem muitos que estão em pecado, tem muitos que são falsos mestres, tem muitos que são falsos ministros, e é isso que Jesus está explicando às 7 igrejas. Fala, dentro dessas 7 igrejas tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa e muita coisa ruim. É essa avaliação que você tem que fazer na sua vida. O que em mim está bom, está agradando a Deus, e o que em mim não está, porque eu quero ser a igreja que sobe. Eu posso ser Filadélfia, mesmo estando numa igreja de Laodiceia. Eu posso estar inserido dentro de uma igreja morna, mas eu posso ser uma exceção lá dentro. Porque igreja local, física, não é a gente que escolhe, é Deus que envia a gente para lá. Quando eu comecei meu ministério, o Senhor me chamou para o ministério, eu escolhi a igreja que na minha concepção era a melhor para eu estar, que ia me treinar como missionário, como líder, e tinha uma boa doutrina, tinha uma boa base, sempre estava enviando missionários para todas as partes do mundo, muitos amigos meus que eram dessa igreja
A gente se distanciou porque eles se tornaram missionários, um foi para África, o outro foi para Nordeste, outro foi para cada um foi para um canto. Eu falei: "Eu vou ficar nessa igreja aqui, vou ser bem treinado para ser enviado. O senhor quer que eu trabalhe no ministério?" Eu escolhi essa igreja, com o meu raciocínio. Eu cheguei lá, fiquei um tempinho, me adaptei ali e tal, aí o pastor começou a me dar cargo: "Poxa, você está crescendo, você está indo bem, eu quero que você comece a liderar esse ministério". Eu falei: "Tá bom, vou orar, só vou confirmar com Deus". Quando eu fui orar, o senhor falou assim: "Não, eu quero que você vá para tal igreja. Você vai trabalhar nessa outra igreja aqui". Mas eu falei: "Senhor, não, essa igreja aqui que eu tô é bacana, o pastor já tá me dando missão, eu vou treinar ali com ele e tal, ele vai me enviar". "Não, eu já estou te enviando, você vai trabalhar em tal igreja". Quando eu fui ver a igreja para onde o senhor estava me enviando, era uma igreja terrível, muita coisa errada. Entendiam muito da Bíblia, só que não viviam nada do que entendiam. Era literalmente Laodiceia. Eu falei: "Não senhora, essa igreja é o terror, eles conhecem muito da palavra, mas não vivem nada, são pessoas ruins, são pessoas invejosas, maldosas, fofoqueiras". Chega lá, os ministérios não tem o pastor que prega, o pessoal não gosta de trabalhar, não faz missão, não faz evangelismo. Falar em trabalhar, eles saem correndo, falar em ajudar, a igreja estava literalmente caindo aos pedaços, num prédio que estava em reforma, mas a reforma não acabava nunca, porque a igreja não dava nem dízimo e oferta, para poder acabar a obra. Você chegava no culto, você tinha que desviar das paredes caindo, do teto falhando ali. Teve um dia de culto que caiu um pedaço de madeira do teto que quase caiu na cabeça da irmã. A igreja literalmente caindo nos pedaços. Falei: "Senhor, o que que eu estou fazendo aqui?" Aí o senhor falou: "Você vai ajudar a consertar, eu vou restaurar esse lugar". Então, era uma igreja que estava muito ruim. Os irmãos, tinha muito irmão que era péssimo. Mas eu falei: "Eu vou ter que ser a exceção nesse lugar, eu não posso ser igual a eles, eu tenho que mostrar um novo e vivo caminho". E foi exatamente isso que aconteceu lá, o senhor foi restaurando um dia após outro a igreja. Até que a gente mudou de templo, templo bacana, tal, os irmãos começaram a ir no culto, começaram a se corrigir, começou a entrar o orçamento, conseguimos alugar um lugar melhor, conseguimos estruturar todos os ministérios, até o dia que o senhor mandou sair. Quando o senhor falou: "Sair, beleza, finalizou a obra aí, agora você vai fazer essa obra de restauração em outro lugar", eu tirei uma chapa, né, fiz um raio-x de como estava a igreja quando eu cheguei e como ela estava depois que eu saí. Eu falei: "Senhor, não acredito que essa obra deu certo". Olha como estava essa igreja quando eu cheguei. Olha como está agora, igreja viva, cheia de luz, num templo todo branquinho, bonitinho, jovens e velhos louvando junto, todos os membros indo para todos os cultos, indo de quarta, indo de sexta, indo de terça, indo de sábado, toda a igreja reunida. Quando tinha acampamento de jovens, os pais iam, as vós iam. No começo, quando eu cheguei, culto de jovens, tinha o pregador e mais 2 pessoas, eu era uma das 2. Era 3, 4 pessoas num culto. O pessoal ia só de domingo mesmo, só para ouvir o pastor principal falar e não ia mais nada. Tinha um culto de terça na casa de uma irmã que eles falavam que eles só iam para comer o bolo, que a irmã cozinhava bem. Depois do culto ela servia um bolinho na casa dela e falava: "Não, o bolo dela é maravilhoso". Eu perguntava: "Mas o que que foi pregado?". "Ah, não lembro, nem sei, eu fui lá por causa do bolo mesmo". Então, quando a gente fala de 7 igrejas, quando fala de arrebatamento, de selamento, você tem que ter a noção, a identificação de onde você está em Deus, independente do lugar onde você está inserido. Porque Daniel estava inserido na Babilônia, mas ele era santo dentro da Babilônia. Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, que também foram refugiados de Israel na Babilônia, estavam lá na fornalha ardente, mas estavam sendo guardados por Cristo. Enquanto o povo da Babilônia estava adorando estátua de Nabucodonosor. Então não é porque você está num lugar errado, você tem que estar onde Deus te mandou estar, é simples assim. Se Deus me mandou para lá, é lá que eu tenho que ficar. Na época eu não gostei, achei ruim, cheguei quando eu falei isso para o pastor da minha igreja, ele falou: "Rubens, você tá louco, aqui você está sendo formado, tal, por que que você vai nessa igreja, não tem nada lá?" Eu falei: "Também não sei, o senhor está me mandando para lá".
Então, fisicamente, nessa terra, talvez não faça muito sentido para onde Deus te mande, assim como não fazia muito sentido para Abraão sair da terra dele. Porque ele foi ser ministro em lugares onde pessoas não adoravam a Deus. Começou a comprar terra num lugar onde ele não tinha parente nenhum. Mas no final foi aquela terra que o Senhor preparou para a descendência de Israel. Entende? É esse discernimento que a gente tem que ter nos dias de hoje. A gente está vivendo o final do período do parto, prestes a entrar na tribulação. Então a gente está vivendo esse exato momento onde o Senhor está selando, vai ter o avivamento, vai ter arrebatamento, e tem muito irmão perdido que não sabe nem onde é, não sabe em quem acreditar, não sabe o que é para você. Meu irmão, é hora de você buscar o seu discernimento, acertar suas contas com Deus aí e saber onde você está pisando. Você não sabe que tribo você é, se está selado ou não, se não é para os outros que você tem que perguntar, é você se acertar com Deus, é você buscar essa intimidade. Porque vão subir os íntimos, os selados, os que sabem onde estão pisando, independente do convívio onde eles estão vivendo nessa terra. Não importa se sua família é crente ou não é, seu marido aceitou ou não, sua filha quer, no final a salvação é individual. Amém? Essa é a sequência da das dores de parto, tá? Tem um começo das dores, e o começo das dores é meio imperceptível. Para quem não sabe onde ela começou lá no em 2020, com a pandemia. Ali o Senhor começou as dores de parto, onde, muitos irmãos começaram a ficar desesperados, porque as próprias igrejas começaram a ser fechadas e a gente começou a fazer culto online ali, porque durante a pandemia não podia nem se encontrar em templo físico, né. O pessoal começou a ficar preso nas casas, ali o Senhor começou uma obra. E ali ele deixou bem claro: "Ó, tô começando essa obra, isso aí eu que tô permitindo, para que as pessoas entendam que igreja não é reunião física, igreja é reunião espiritual. Então, da onde você está, se você estiver no mesmo espírito com o seu outro irmão, buscando o mesmo foco, se preparando para o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, você é igreja, tá? Então, o Senhor já começou a corrigir a igreja dos últimos tempos ali. Já começou a abrir os olhos ali, preguei muito sobre isso lá em 2020. Para de se preocupar se você está indo ou não para o templo e se conecta espiritualmente com Deus e com os irmãos. Faz culto online, continua se encontrando online, tanto que durante a pandemia eu pregava todo dia, 3 vezes ao dia, ou mais. Eu cuidava da igreja onde eu estava e de muitas outras igrejas que, se os irmãos lembrarem, vocês vão lembrar que muitas igrejas se perderam nesse tempo, não sabiam o que fazer, muitas igrejas fecharam, muito comércio fechou, muita gente perdeu o emprego. Tempo da pandemia, o pessoal ficou meio perdido porque acostumou a só fazer as coisas físicas. Eu só me sinto na igreja se eu estiver andando até lá o endereço, templo físico, obra física, e o Senhor está falando, esquece um pouco o físico e se conecta no espiritual, porque o selo é espiritual, avivamento é espiritual e arrebatamento é espiritual. No arrebatamento, seu corpo desaparece. Você não vai chegar no céu com um corpo físico, então para de focar no físico e começa a se conectar espiritualmente. O Senhor começou a gritar isso lá em 2020, início das dores de parto. Agora a gente está caminhando para o fim. E o Senhor está segurando os eventos da tribulação para que dê tempo de você ser avivado, você ser selado, avivado para poder ser arrebatado. Amém? Resumo disso, tu começa a falar das dores de parto ali em Apocalipse 12, mas em Apocalipse 7 ele descreve melhor tanto esse selamento quanto o arrebatamento e os santos se encontrando no céu com Deus, sendo livres dos eventos da tribulação. Amém? Hoje encerramos por aqui. Falamos das dores de parto e a sequência dos problemas na terra, selamento, avivamento e arrebatamento dos santos, que é o que estamos almejando, avivados, enquanto o mundo já está sendo, cheio das dores do parto, aumentando, a gente já está sendo selado e avivado e logo seremos arrebatados. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos ficar por aqui hoje. Obrigado, Deus do céu, Deus da terra. Obrigado por toda
revelação, toda a profecia, tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Obrigado, porque o Senhor já realizou todas essas coisas na eternidade. Tudo já está pronto, tudo já está feito. Agora o Senhor só tem nos revelado a respeito das coisas que certamente acontecerão. Obrigado pelo entendimento, pelo discernimento, para que não sejamos confundidos. Trabalha na mente, no coração dos meus irmãos, para que entendam que o Senhor é prioridade, que a relação contigo, que o Mateus 6,6, a intimidade no secreto, é a raiz de toda a compreensão, de toda a vida contigo. Precisamos ter o nosso coração e nossa mente ligados a Ti, porque essa é a prioridade antes de todas as condições físicas, que nosso espírito esteja ligado com o seu. Que a nossa alma esteja entregue a Ti, para que participemos dessa glória, que sermos avivados, selados e arrebatados para o Senhor, e não participemos das tribulações desse mundo. Glórias ao Teu santo nome, porque Tu revelas o fim desde o princípio, para que os Seus filhos não se percam, não se confundam, não sejam confundidos com falsos mestres e falsos profetas que se levantam nesse tempo. Obrigado pela tua luz no nosso entendimento, pela revelação da tua palavra, pela ministração e pela comunhão dos irmãos, os santos servos do Senhor, que buscam ter a unidade da fé, a alcançar a maturidade plena, a estatura completa de Cristo, para que sejamos um só no Senhor, a Filadélfia que sobe, guardando a sua coroa. Para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor seja conosco e nos abençoe hoje eternamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.